Olá pessoas! O vídeo de hoje é um vídeo que está sendo feito a pedidos, me pediram aqui nos comentários do YouTube, e a gente vai fugir um pouco dos cadernos de costura, né, dos tipos diferentes de costura, que foi tudo que a gente já fez até o momento, e hoje eu vou ensinar para vocês um caderno sem costura nenhuma, ele é feito só com cola. A ideia então vai ser fazer um caderno capa dura, e a técnica que a gente vai usar chama Double Fan, que seria na tradução do inglês leque duplo. E o nome fica bem claro quando você vai fazer realmente a cola, você consegue perceber claramente por que teve esse nome, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. E é uma técnica muito comum de ser utilizada para fazer livros e cadernos sem costura, tá? É um método bem simples, o mais realmente trabalhoso dele é a forma como você vai segurar os cadernos para conseguir colar, isso que realmente é o mais trabalhoso, considerando que você não tem uma prensa de livro. Se você tiver uma prensa de livro, é super simples. Então, para usar a capa, eu vou usar um tecido de corino, que é um tecido que eu já tinha usado em outro vídeo, só que dessa vez eu fiz a preparação dele com entretela adesiva para não ter problema nenhum para colar. E eu já tenho um vídeo explicando como que faz a preparação do tecido com a entretela, caso o seu tecido não seja próprio para encadernação. E tem um outro vídeo também que é sobre engomar tecido, caso você prefira engomar. E o tecido que você estiver trabalhando dê também para fazer esse processo, né, de goma, que não é o caso desse tecido aqui que eu vou usar, porque eu tô usando um corino emborrachado, então não tem como engomar ele, porque eu não tenho como jogar ele numa bacia de cola. Então assim, eu vou deixar os dois links dos processos aqui embaixo, de engomar e de laminar, e aí vocês veem o que vocês preferem aí, de acordo com o que vocês estiverem trabalhando. E vocês podem trabalhar com papel também, capa de papel, se for o caso, né, mas eu acho que a maior parte das pessoas trabalha com capa de tecido, então eu já vou deixar essas duas explicações aí embaixo e vocês escolhem o que vocês preferem. Pro miolo, eu tô usando o papel Avena 90 gramas, que é um papel parecido com papel pólen, ele é marfim, é uma cor meio bege assim, né, clarinha, e poroso. E eu escolhi trabalhar com o papel Avena pontilhado, tá? Eu fiz o miolo pontilhado. Eu já ensinei como fazer miolo, eu também vou deixar o link aqui embaixo para quem não sabe ainda, não viu como é que faz. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu ensino no Illustrator e também no Word online e manualmente, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E se você não tiver a fim de criar simplesmente, eu também vou deixar um link para você fazer o download dos miolos que eu fiz, se você quiser usar, né, para facilitar o processo. E eu tô deixando disponível 3 tipos diferentes de miolo, que é o miolo pontilhado, que é o que eu tô usando aqui, o miolo de pauta, se você preferir, e o miolo quadriculado também. Então eu vou deixar essas 3 opções, tudo num link só, é só clicar aí embaixo que vocês conseguem fazer o download. Esse método Double Fan, ele tem algumas vantagens em relação ao método de costura normal, que é o seguinte: primeiro de tudo, ele é um processo relativamente mais rápido, você não tem a costura, né, então você não tem que dobrar a folha e cortar a folha depois que estiver dobrado, e furar, e costurar, né, tem essa vantagem aí, você elimina toda essa parte do processo. Mas esse método, ele exige que você deixe o seu caderno secar por mais tempo, ele tem que estar mais seco antes de você prosseguir para cola na capa, né, que é diferente do processo com costura, você não precisa que ele seque 100%, porque a própria linha, né, a própria costura mesmo, ela segura as folhas junto. Como esse aqui não tem costura, é só a cola, você tem realmente que esperar que ele seque 100% antes de seguir com o processo. Então tem essa questão aí, que acaba que no tempo pode ser que dê elas por elas, sabe? Assim, acho que deve dar mais ou menos a mesma coisa, considerando que em um você gasta tempo de costurar e toda a preparação da costura, e no outro você tem que esperar secar, né? Então, assim, aí realmente vai do que você prefere. Esse método que eu vou mostrar aqui hoje, apesar dele ter mais ou menos, né, o mesmo tempo aí, ele é mais rápido porque você não gasta muito tempo na costura. A cola é simples, você faz rapidinho e depois é só você deixar secar enquanto você faz outras coisas, né? Ele demanda menos do seu tempo. E outra vantagem também dessa costura, desse método, aliás, porque não tem costura, é que você pode usar tamanhos variáveis de folhas, né? Porque no caso dos miolos com costura, a gente precisa dobrar a folha no meio para conseguir costurar, né? E nesse caso aqui, como você não tem uma costura, você não precisa dobrar as folhas no meio, o que significa que você consegue trabalhar com formatos diferentes, né? Então, por exemplo, no caso de um caderno que você for fazer A4, né, que seria um caderno maior, né? Para você conseguir fazer, se você fizer ele na vertical, um caderno A4 vertical, você precisa ir de folhas A3, né, que são folhas grandes, e se você for fazer um A4 horizontal, que é um A4, por exemplo, de desenho, né, alguma coisa assim, aí você precisaria de folhas A2.
Então, assim, dificulta muito essa questão quando você tem que dobrar a folha no meio, que você precisa sempre do dobro do tamanho e dependendo, né, igual eu falei aqui, igual a 4 quando é na horizontal, seria 4 vezes o tamanho que você precisa. Então, assim, você fica muito limitado nessa questão de papéis que você pode usar, principalmente essa questão de formatos maiores, né, te limita um pouco nisso aí. Formatos menores é menos problemático, que normalmente com o próprio A4 e A3 você consegue fazer. Mas quando você for trabalhar com formatos maiores, você tem esse problema. Então, por exemplo, se você tiver um caderno que você quer fazer com algum miolo específico, alguma folha específica, que só tem, sei lá, até tamanho A2, por exemplo, ou até tamanho A3, você pode ter esse problema, né? Se você quiser fazer com costura, com um miolo que tenha costura, você pode ter esse problema de formato. Então essa é uma vantagem da Double Fan, porque você não precisa dobrar a folha, né? Você vai usar as folhas soltas. Então facilita bastante aí nesse caso. Então essas são as duas principais vantagens, né? Que é um processo relativamente mais rápido e que você não fica preso à questão dos formatos do papel. Mas aí tem uma desvantagem em relação à costura, aos cadernos que levam costura, que é exatamente a costura. A costura, ela ajuda a prender melhor as folhas, né? Ela dá essa sustentação melhor. Então, a chance do seu caderno desfazer, um caderno de costura desfazer, é assim, quase nula. Enquanto esse caderno aqui, a chance é um pouco maior. Se você puxar a folha um pouquinho mais forte, né, ou qualquer coisa do tipo, ele vai soltar, ele vai destacar, porque ele está simplesmente preso por cola, ele não tem uma costura que ajuda a prender. Então isso aí também é uma desvantagem que tem que ser levada em consideração, dependendo do uso que você for dar para esse caderno, né? Se você for manusear demais ou abrir demais, aí talvez o mais interessante seja trabalhar com a costura ao invés de trabalhar com cadernos sem costura, porque aí você garante que as folhas vão ficar mais presas. E é isso, então vamos lá para a mesa que eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente vai fazer esse caderno. Vamos começar então preparando aqui as folhas do miolo, tá? Eu já tenho aqui as minhas 21 folhas que eu vou usar. E eu vou usar 21 porque normalmente, nesses cadernos que eu faço de tamanho A5, desse tipo de folha, né, dessa gramatura de 75 gramas, nesse caso aqui é 90, né, eu costumo usar mais ou menos 42 folhas, tá? Então eu vou fazer aqui o mesmo princípio de 42 folhas. E aí aqui, como eu vou fazer 42 folhas de tamanho A5, e essa aqui é um tamanho A4, eu vou partir no meio. Por isso que eu tô usando 21 folhas de tamanho A4 para chegar em 42 de tamanho A5, ok? Então, o gabarito que eu deixei para vocês, inclusive, desse de bullet, ele já tem, e dos outros também, né, na verdade, ele já tem uma margem central aqui, um vácuo central, que é onde não tem pontinho, exatamente já pensando nisso aí, para você poder fazer o corte aqui, né, no meio, sem que os pontinhos fiquem muito descentralizados, né, para deixar aqui o mais centralizado possível. Não quer dizer que vai ficar 100% centralizado, tá? Porque tem variação de impressão, não tem como, né? Se a gente está imprimindo numa impressora de casa, principalmente, então essa variação existe. Apesar de que em gráficas essa variação também vai existir, mas ela vai ser menor, porque as impressoras de gráficas são impressoras maiores, elas têm um ajuste mais fino nesse aspecto aí. Mas a gente, como imprimindo aqui em impressora de casa, vai ter uma variação um pouco maior, mas não é nada impeditivo, tá? Dá para usar perfeitamente. Então eu já tenho aqui a minha parte sem bolinhas, né, que é aqui que eu vou fazer o corte central pra gente ter as duas metades e aí a gente vai cortar do tamanho final que eu quero pro caderno. E eu vou usar aqui o mesmo tamanho que eu uso sempre, que você já sabe, que é 20.4 por 14.2, certo? Já é a medida aqui que eu uso, vocês fazem aí a medida que vocês acharem conveniente, né, as que vocês quiserem. Então eu vou pegar aqui minha guilhotina primeiro pra gente fazer esse corte. E aí aqui eu vou dividir, tá? Não vou cortar tudo de uma vez, porque apesar de aqui serem só 21 folhas, né, e essa guilhotina conseguir cortar até 20 folhas, são 20 folhas 75 gramas, essa aqui é 90, então dá uma pequena diferençazinha. Eu não gosto de arriscar, tá? Eu tenho medo de estragar a lâmina, então eu prefiro cortar em partes, tá? Acho que não custa nada, é melhor garantir. Então eu pego mais ou menos metade aqui e depois eu corto a outra metade. Então, vou pegar mais um pouquinho porque eu achei que ficou desigual. Eu vou cortar primeiro na medida central aqui, né, no meio certinho, antes de cortar na medida final. Porque se eu já tentar cortar aqui na medida final, que seria no meu caso 14.2, as bolinhas vão ficar um pouco desencontradas. Por quê, né? Aqui, como é 29.7, já que é um A4, se eu cortar no meio, é 14,85, certo? O meio aqui.
De 14,85 para 14,2, eu tenho aí 65 de diferença, né? Então esses 65 fazem muita diferença aí, 6,5 milímetros, né, no caso. Eles fazem muita diferença aqui no posicionamento das bolinhas. Então eu prefiro cortar primeiro aqui central e depois fazer o corte mais fino de cada uma das metades separadamente. Assim eu garanto que vai ficar mais centralizado as bolinhas, certo? Aqui eu vou tentar chegar mais ou menos 14,85, mas assim, vai muito no olho, né? Se for 14,8 já tá valendo. Então cortei aqui, e aqui eu vou até tentar mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, mas esse lado de cá é o lado de fora da página, né, que já tem uma borda maior que eu já coloquei no arquivo, que esse lado aqui também vai ser rifilado. E do lado de cá, que é o que eu acabei de cortar, ele já ficou mais ou menos no posicionamento certo, né, e se eu tivesse feito o corte aqui com 14,2 de cara, esse posicionamento não ia ficar certinho, porque aí depois eu vou cortar desse lado, que tá maior, né, pra chegar no 14,2 e aí eles vão ficar mais ou menos do mesmo, na mesma distância, né, nos dois lados. Então isso aí que vocês têm que observar também, pra conseguir cortar e deixar mais ou menos centralizado as bolinhas, certo? Então, aqui que agora que eu já cortei do lado de cá, né, eu vou cortar agora desse lado de cá e tirar essa borda maior. Cortei e aqui, ó, esse lado aqui que foi o que eu acabei de cortar, ele já tá com uma borda agora um pouquinho menor. Ela ainda tá um pouquinho maior do que a outra, tá? Isso, igual eu falei, a variação acontece, mas ela já tá menos discrepante, né, do que ela tava antes. Então já fica melhor desse jeito. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra metade agora, pegar o lado que fica maior pra cortar e chegar no 14,2. E agora eu já tenho a lateral aqui em 14,2, certo? E agora a altura eu vou cortar em 20,4. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou ver se tem algum lado que tá mais discrepante que o outro, para eu cortar mais desse lado do que do outro. Assim eu mantenho mais ou menos também centralizado, tá? Então vou só fazer esse ajuste aqui. E pode ser que, no seu caso, as bolinhas não estejam tão centralizadas, tá? Eu tenho essa folha aqui que tá menos descentralizado. Também não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas ele tá um pouquinho mais centralizado. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir o corte em duas partes. Eu vou cortar um pedaço aqui em cima e um pedaço embaixo, porque aí eu também garanto que vai ficar mais ou menos igual, né? Então você vê aí, se você prefere cortar tudo de um lado só, se tiver muito discrepante, né? Ou dividir em duas metades se tiver mais ou menos igual. Cortado, agora estão todos do mesmo tamanho, e agora eu vou fazer a mesma coisa para a outra metade das folhas, né, que ficou faltando. Cortar na metade em 14,85 e depois chegar nas medidas finais com as duas metades. E aí a gente já volta aqui para passar para a próxima parte dessa costura, né, dessa preparação do miolo. Prontinho, o miolo tá todo cortado agora. E aí você ajusta o máximo possível, né, em todas as dimensões aqui, para ver se tem alguma ponta sobrando, né, se tem alguma coisa desse tipo, porque nessa costura aqui vai fazer um pouco mais de diferença, né? Não é uma costura, né, já que não tem costura propriamente, mas nessa aqui vai fazer um pouquinho mais de diferença, tá? Aqui eu tenho algumas folhas que estão saindo um pouco, eu vou ver se eu ajusto aqui, né, deixo o mais retinho possível e tento cortar um pouco mais essas que estão saindo, para daí a gente passar para a cola, tá? Terminei de cortar todas as folhas aqui, só fazendo uma pequena correção, eu tinha falado que eu estava usando 21 folhas de tamanho A4 para transformar em 42 de tamanho A5, né? Mas na verdade são 42 de tamanho A4 mesmo, tá? Que vão virar 84 de tamanho A5, tá? Vai dar um bolinho mais ou menos dessa grossura aqui, porque senão vai ficar muito fino, tá? Porque senão seria tipo metade disso aqui, né? Então seria muito fino. Então, na verdade, a medida é essa aí, a quantidade, né? São 42 folhas de tamanho A4 para virar 84 de tamanho A5, ok? Então, com tudo cortado aqui, a gente vai cortar agora também a guarda, que é o que vai fazer o fechamento aqui depois que tiver tudo costurado, né? E é isso aqui que vai colar o miolo na capa.
Então a gente já vai cortar aqui de uma vez para já deixar do mesmo tamanho, porque assim que a gente colar esse miolo aqui, a gente já vai precisar da guarda para colocar aqui, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar dos mesmos tamanhos, né? Você vai dobrar aqui no meio, as duas metades. E aí agora a gente vai cortar do mesmo tamanho, certo? 20.4 por 14.2, mesma coisa. Então pronto, as duas guardas já estão cortadas, elas a gente vai deixar de lado por enquanto, que a gente vai usá-las depois que a gente colar o miolo. Então, eu vou tirar a guilhotina aqui e vou trazer a minha prensa de livro, que é o que a gente vai precisar para a próxima etapa. Já tô com a minha prensa de livro então, e agora a próxima parte, se você não tiver uma prensa de livro, é um pouquinho mais complicado. Por quê, né? A gente vai precisar colocar, eu vou ter que colocar a prensa de livro em pé, na verdade, eu não vou mostrar nessa câmera aqui, eu já posicionei outra câmera aqui para dar para enxergar, tá? De outra posição, porque a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente vai colocar ele aqui, eu vou só mais ou menos demonstrar para vocês, de modo que a gente consiga fazer isso aqui, ó, fazer ele dobrar assim pra gente poder colar. E a gente não consegue fazer isso aqui com ela deitada, né, porque aí eu não vou ter esse espaço para dobrar, né. E aí, por que você precisa de uma prensa, né? Porque você precisa de alguma coisa que vai segurar suas folhas dessa forma aqui, igual a prensa está segurando. Se você não tiver uma prensa, você vai precisar de alguma coisa que permita te fazer algo semelhante, né? Ou peso, né? Alguma coisa com peso, livros, alguma coisa assim, que você consiga colocar o caderno em pé, né? E fazer esse movimento aqui pra frente, que é o que a gente vai precisar. Então você precisa de alguma coisa que segure o caderno até mais ou menos aqui, né? Assim, mais ou menos 1/3 do caderno, acho que você pode considerar, e te permita fazer isso aqui sem tirar o caderno do lugar. Aí é que tá a coisa, né? O problema tá aí. Porque o caderno tem que ficar parado no lugar para você conseguir fazer isso aqui sem problemas, tá? Então aí vocês veem o que vocês têm disponível para fazer isso aí. Eu vou usar minha prensa de livro em pé, eu já mostro para vocês. Mas primeiro a gente faz o quê? A gente ajusta as folhas o máximo possível para elas ficarem retas, tá? Tanto embaixo quanto nas duas laterais. E eu vou usar um elástico aqui, desses de dinheiro mesmo, né, normal, para passar de um lado para o outro aqui, para me ajudar a segurar na horizontal. Certo? Porque aí eu garanto que, pelo menos na horizontal aqui, ele vai ficar quietinho no lugar, as folhas não vão sair. E aí, eu vou colocar isso aqui dentro da minha prensa de livro. Então eu vou mudar para outra câmera aqui para a gente poder fazer isso aqui. E aí, qual que é a questão? Deixa eu só explicar aqui para vocês. Eu vou deixar essa parte aqui, que foi a que eu bati aqui na mesa, que é a que está mais reta, eu vou deixar ela para fora, que vai ser a parte colada, tá? É importante que a parte que vocês vão colar seja o mais reto possível. O outro lado é menos problemático, ele ser um pouquinho mais desigual, porque é a parte que vai ficar saindo para fora do caderno, certo? Agora, a parte que você tem que colar, ela tem que estar reta. Então, vocês ajustam bem na mesa para ela estar o mais reta possível, e essa parte fica pro lado de fora aqui da prensa de livro, certo? Então vou mudar para outra câmera aqui para dar para enxergar de cima. Antes da gente mudar de câmera, eu só vou mostrar aqui uma coisa para vocês que eu costumo fazer, que é o seguinte: para não correr o risco de passar cola na folha, na parte de cima, né, da folha que efetivamente vai aparecer no caderno, eu coloco folhas de rascunho em cima e embaixo, tá? Eu vou pegar uma folha até parecida que eu tinha usado de teste antes, eu boto aqui também para dar uma protegida e não deixar a cola passar na parte de cima da folha, e só na parte do lado, tá? Essa folha aqui vai ser retirada depois, assim que a gente terminar de colar, né? Porque senão ela vai colar junto com as outras, mas ela ajuda a proteger de um lado e do outro aqui, para não correr o risco de você passar a cola na parte de cima da folha. Ainda pode acontecer de passar um pouquinho, mas vai passar menos, tá? Então assim, você garante que vai ficar a cola só mais na beiradinha e não vai pegar no centro da folha, né? Que aí seria um problema. Então você só coloca essas folhas de rascunho e corta elas do mesmo tamanho do seu miolo, para você não ter problema de encaixe aqui das folhas, né? Para você conseguir deixá-las também alinhadas. E faz a mesma coisa, só dá uma ajustada aqui para o seu miolo ficar retinho. E aí eu coloco o meu caderno aqui dentro da prensa de livro. Aqui ele saiu do lugar um pouquinho o miolo, não tem problema, é só você ajustar para ele ficar retinho, né? Para ele não deixar de ficar reto.
deixando uma boa parte pro lado de fora, que é a parte que você vai inclinar para passar a cola, certo? Então deixou uma parte pro lado de fora, prende aqui, fecha as borboletinhas da sua prensa de livro, se você estiver trabalhando com uma prensa de livro e não com peso e coisas do tipo, né? E aí a gente vai levantar a prensa para conseguir passar a cola do jeito que tem que ser feito. Então olha só, como é que nós vamos fazer? Com ele em pé, agora, né, o meu livro tá aqui em pé na minha prensa de livro, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar ele dessa forma aqui, para eu conseguir passar a cola aqui, certo? E é por isso que chama fan, né? Double fan. O fan vem de leque, igual eu já falei para vocês. Então, as folhas, elas formam tipo um leque. E aí, a gente chama double fan porque a gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro a gente vai passar a cola desse lado de cá. E aí, o que eu recomendo? Que vocês coloquem a sua cola num potinho ou em cima da folha aqui, numa folha de rascunho, igual eu vou fazer, porque você não vai ter como soltar as folhas para pegar mais cola e passar no pincel, né? Então você precisa ter alguma coisa que você consiga simplesmente passar o seu pincel sem soltar as folhas, tá? Porque as folhas vão ter que ficar presas, vão ter que ficar segurando, né, a todo momento. Então você não pode soltá-las aqui. Então bota a sua cola ou numa folha ou num potinho, né, onde você achar mais fácil aí para você trabalhar. Então, você pega a sua cola e você vai fazer o quê? Dobra aqui, né? Primeiro ajusta e segura bem e tenta deixar o mais alinhado possível, né? Assim, mais retinho, do mesmo tamanho aqui, né? Essa lombadinha, esse leque, né? Para ficar mais ou menos igual. E aí você vai passar a cola aqui nessa lombada de folha, certo? No leque aqui. Então, e aí você tenta passar mais no horizontal, tá? Que costuma ficar melhor, mas nesse sentido aqui que eu tô fazendo. Você pode passar um pouco da cola sim, só para você conseguir distribuir um pouco e depois você passa no outro sentido, tá? Costuma dar um resultado um pouquinho melhor. E é por isso que eu recomendo que vocês usem a folha de rascunho aqui em cima, igual eu falei, porque corre muito risco de você colocar o pincel por cima aqui, né? Da cola passar um pouco mais do que deveria na parte de cima. Então, é por isso que eu acho melhor usar essa folha de rascunho aí para proteger. Então, passa bastante cola aqui, tá? Para tentar pegar o máximo que as folhas sem deixar nada para trás, que aí vai ficar mais colado, né? Depois que você tiver passado bastante cola, aí você vai soltar e vai virar para o outro lado. E é por isso que é double fan, né? Porque a gente faz duas vezes, é um leque duplo, né? Então, soltou aqui e as folhas vão separar um pouquinho quando você fizer isso, não tem problema. E aí você vira e você vai dobrar pro outro lado agora, certo? Você pega e dobra pro outro lado. Ajusta aqui, né? Tenta grudar elas de novo, né? Porque elas soltaram um pouco. Dá uma grudada nelas de novo aqui. E aí você vai passar a cola agora no outro sentido. No outro sentido que eu quis dizer só porque você virou o livro de um lado para o outro, tá? Você não vai mudar o sentido da cola de horizontal para vertical, nem nada do tipo não, tá? É só realmente porque você virou as folhas para o outro lado. Quando você tiver passado já uma quantidade suficiente, aí você vai soltar e vai descer a prensa de livro para a gente finalizar isso aqui, tá? E as folhas novamente vão soltar um pouquinho, a gente vai ajustar elas quando a gente descer aqui a prensa. E aqui vocês viram que elas soltaram, né? Igual eu falei, elas afastaram uma da outra, só você dar uma pressionada porque elas têm que ficar juntas, tá? Para essa costura funcionar, para esse bloquinho funcionar, senão não dá certo, ok? Então você faz isso aqui e aí a gente vai tirar a folha que a gente colocou de proteção, certo? Você tira aqui solta a sua prensa de livro, soltou aqui e aí a gente vai tirar essa folha de proteção. Você pode tirar o elástico já, tira só essa folha da parte de cima e da parte de baixo. E agora, antes da gente botar para secar, para ele ficar reto, ele secar reto, a gente vai colocar as duas guardas, né? Por isso que a gente já deixa pronto, tá? Porque esse processo aqui é um pouquinho mais rápido. E aí você passa um pouco de cola só na beirada aqui, para poder colar a guarda. Colocou aqui.
E aí você vai virar, colocar do outro lado, a mesma coisa, sua outra guarda. Alinhou aqui. E agora a gente vai fazer um reforço da lombada, que é para terminar de prender todas essas folhas juntas, certo? E ainda movimenta aqui com muito cuidado, tá? Porque ainda tá secando, senão você vai acabar danificando aí, né? Soltando as folhas. E aí você mede uma altura aqui, que é igual à altura do seu caderno, é pouco menor, na verdade, que a altura do seu caderno. Então, se o seu caderno tem a altura de 20.4, a gente pode fazer com 20, é mais que o suficiente. E a largura aqui pode ser mais ou menos essa largura aqui que eu tô trabalhando, que dá uns 10 centímetros, 8, 10 centímetros. Não precisa ser uma medida certinha também, não. É uma medida mais pra proteger, isso aqui não vai aparecer. E aí, você vai colocar ela aqui mais ou menos centralizada para terminar de fazer essa proteção, certo? E como já tem cola na lombada, você não precisa passar cola nesse ponto aqui, certo? E aí você só passa a mão aqui para terminar de colar. E lembra de tentar deixar mais reto possível, tá? Não deixa as folhas desalinharem não, porque elas ainda estão colando. Elas vão terminar de colar ainda, certo? E aí a gente vai colar as duas abas aqui, certo? Uma de cada lado. E botar de novo na prensa de livro e deixar um tempo secando enquanto a gente prepara a capa. Essa folha aqui que eu estou usando de reforço, ela é uma folha 120 gramas, tá? Não use uma folha muito fina, porque senão não prende direito. Mas também não precisa ser uma folha muito grossa, tá? Então em torno de 120, 150 é mais do que o suficiente. Usa sua dobradeira também para dar deixar um pouco mais quadrado aqui a lombada, certo? Para ela não dar muitas bolhas nem nada do tipo e ficar mais reto possível. E depois que você colou isso aqui tudo, aí você vai colocar na sua prensa de livro ou debaixo de peso, se você não tiver uma prensa de livro, para terminar de secar enquanto a gente prepara a capa. Para fazer a preparação da capa, então, a gente vai precisar dos nossos papelões e do nosso tecido já pronto, né? Eu já mostrei aqui para vocês que eu já fiz o meu tecido, né? Eu já preparei ele aqui com entretela adesiva, então ele já está pronto para ser usado. E a gente vai só realmente colar o papelão aqui. Se você ainda não tiver preparado seu tecido, dá tempo de você se preparar sem problemas, porque o livro ainda tem que ficar, o miolo, né? Ainda tem que ficar um tempo secando. E aí uma coisa importante que eu esqueci de falar, antes de vocês colocarem o miolo para secar dentro da prensa de livro, é você medir a altura dele, certo? A altura do bloquinho para você saber qual vai ser a largura da sua lombada. Então o meu aqui tá dando mais ou menos 1.2, aí você mede aí qual que é a altura do seu, qual que é a espessura, para você saber qual que é a espessura da sua lombada, tá? Que aí enquanto ele tá secando a gente já vai montando aqui. E aí eu já tenho aqui então as minhas duas capas e a minha lombada. E uma coisa aqui também, na hora que você for cortar o seu tecido, né, é importante que você lembre de deixar mais ou menos 2 centímetros aqui, 2,5 centímetros de cada lado para fazer a cola das abas, tá? Então, é interessante você fazer o quê? Quando você for cortar o tecido para preparar, você já ter os seus papelões prontos, né, para você colocar aqui mais ou menos os devidos lugares, né, fazer a marcação aqui e aí cortar e depois fazer a preparação do tecido com a entretela, tá? Eu acho mais fácil cortar primeiro antes de fazer a preparação. O meu aqui já tá cortado, já tá preparado, porque eu já deixei pronto, né, para facilitar aqui. E aí, qual que é os tamanhos que eu tô usando aqui, né? A lombada, igual eu já acabei de falar aqui, a largura dela é 1.2 no meu caso, que é a mesma altura do caderninho, né, do bloquinho, porque ela tem que ficar, o bloquinho tem que dar certinho aqui. Então, aqui no meu caso, 1.2, e a altura aqui, ela tem que ser a mesma altura dessas capas aqui. No caso de miolos 20.4, né, que é o caso desse aqui, eu normalmente uso um papelão de altura 21, porque aí eu tenho 6 milímetros de diferença. Porém, esse tecido aqui que eu tô usando, ele é um tecido mais grosso e ele vai acrescentar um pouquinho mais na altura, né, na espessura. Então, eu diminuí aqui um pouquinho, eu tô fazendo a altura com 20.8 ao invés de 21, para a capa não ficar muito maior do que o miolo. Isso é uma coisa que eu já tinha até comentado em outros vídeos, porque tem determinados revestimentos de capa que eles acrescentam uma espessura, né, e consequentemente um tamanho maior aqui para sua capa.
Então você tem que levar isso em consideração também, para sua capa não ficar muito maior. Então eu fiz esse cálculo, né? Ao invés de fazer o papelão com 21 centímetros para ficar 6 milímetros maior do que o miolo, que é 20,4, eu tô fazendo ele com 20,8, porque aí eu tirei mais ou menos uns 2 milímetros, que é o que vai acrescentar esse tecido aqui normalmente, tá? Aí você pode fazer da forma como você quiser, você pode não fazer essa compensação, ou você pode tentar fazer a compensação, aí realmente vai do que você quiser fazer, né, do que você preferir. De largura, eu tô mantendo a mesma largura que eu costumo trabalhar, que é 13,9, tá? Que é uma largura de 3 milímetros menor do que a largura do caderno. Então meu caderno tem 14,2, eu tô usando uma largura aqui de 13,9. Eu já expliquei isso em outros vídeos também, eu vou explicar aqui rapidinho, que a gente faz essa compensação também por questão da lombada, certo? Porque quando a gente vai fazer a lombada, a gente tem um gap aqui, a gente tem aqui as capas, né? E a gente tem esse gap aqui entre a lombada e as capas, que é de 8 milímetros normalmente. E esse 8 milímetros é o quê? São 2 milímetros a espessura do papelão, mais 6 milímetros, que é equivalente a 3 milímetros para cada capa, que é o que a capa vai avançar sobre o miolo, 3 milímetros de cada lado. Então, para a capa não avançar demais, mesmo princípio, eu tiro esses 3 milímetros na espessura aqui, porque senão ela fica muito maior. Eu já expliquei isso em outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui para quem quiser ver em mais detalhes, que eu mostro em outros vídeos, acho que talvez fique mais fácil. Mas então, o que importa aqui pra gente é que a minha altura é 20,8 e a largura 13,9, certo? E a minha lombada aqui com o mesmo 20,8 e a largura 1,2, no meu caso, que é a mesma largura do meu bloquinho. Se você estiver usando mais folhas mais grossas e tudo mais, isso aqui pode variar no seu caso, tá? Então agora eu vou fazer a marcação aqui pra gente começar a colar. Pra fazer a marcação aqui, eu vou fazer com uma caneta mesmo, tá? Como é o verso aqui não vai aparecer nesse caso, não tem problema. Então eu pego um primeiro aqui, uma primeira metade, e faço a marcação aqui de onde eu vou colar. E é importante que você já tenha feito isso aqui que eu tava fazendo, né? Colocar mais ou menos na posição aqui para você ter mais ou menos uma ideia de como colocar para ficar centralizado. Ou você pode medir também, se você achar mais fácil. E eu vou passar então a cola aqui no papelão e colar nessa marcação que eu fiz. Para marcar o restante aqui, eu vou fazer uma linha aqui com uma régua de um lado a outro, em cima e embaixo, para alinhar aqui essas partes, né? E aí eu vou marcar aqui, igual eu já falei, 0,8 do gap, em cima e embaixo aqui, e fazer a linha para colar a lombada. Marco aqui, de novo, 0,8 para colar a última capa. E aí aqui, diferente de todos os cadernos que a gente sempre faz, que eu sempre falo pra gente cortar uma diagonal aqui na pontinha, né? E depois dobrar a pontinha aqui, nesse caso aqui a gente vai fazer diferente, porque se a gente fizer assim, ele vai juntar muita coisa aqui. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Ele vai juntar muito tecido sobre tecido, tá? E esse tecido é grosso, então o acabamento não fica tão legal. Então, se for o seu caso, né, se você estiver trabalhando com um tecido muito grosso, aí a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai cortar aqui a diagonal. Na verdade, eu não vou cortar com a tesoura, porque essa tesoura não corta. A gente vai cortar a diagonal aqui, dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Você coloca a sua régua aqui e corta com o seu estilete ou com sua tesoura, se for o seu caso. Mas aí você não vai usar a régua, né? Você vai só marcar com a régua e cortar com a tesoura. Mas aqui esse tecido não me permite cortar, tá? Com a tesoura, então eu tô cortando com a régua. E aqui, na verdade, eu vou tirar mais um pouquinho, que ainda ficou grande. E aí vocês podem fazer também da mesma forma. Vai sobrar pouca coisa, tá? Na pontinha. Porque a gente vai dobrar aqui um lado e do outro, e a ponta vai encontrar e fechar aqui. E aqui você corta até sobrar bem pouquinho, tá? Tem acho que 2 milímetros de tecido aqui, e aí você faz dessa forma também. Se você tiver um fio de cabelo, que é uma ferramenta que eu vou deixar aqui a imagem na tela para vocês verem, você também pode usar, tá? Não precisa, você pode fazer desse jeito que eu tô fazendo, mas se você tiver um fio de cabelo, você pode usar o fio de cabelo.
E aí agora a gente vai colar aba a aba, certo? Começando aqui das abas maiores, eu sempre prefiro colar as abas maiores primeiro, tá? E você vai fazer aqui do mesmo jeito que a gente sempre faz, apoiando a capa aqui para baixo e fazendo força para poder descer aqui a guarda, certo? A guarda não, né? A aba no caso. Pressionou aqui antes de virar, virou, pressionou do outro lado. E você vai fazer a mesma coisa em todos os 4 lados. Se por um acaso a sua capa ficar com muita pontinha sobrando aqui, você pode dar uma cortada também, tá? Isso aqui também vai variar de acordo de tecido para tecido. Esse tecido aqui é um pouquinho mais grosso, então ele é um pouquinho mais chato nessa questão. Mas aí você vê se o seu tecido tem esse problema ou não. Tecidos mais finos não costumam saltar muita pontinha não, tá? Então aí realmente vai variar do que você estiver usando para fazer a sua capa. Coladas então, todas as abas, já o cantinho já arrumado, né, se for o seu caso. Aí agora a gente só falta colar o miolo aqui, certo? Mas eu vou deixar ele secar mais um pouquinho. Como esse é um miolo que ele não tem costura, você precisa que a cola esteja bem seca, tá? Para você não correr nenhum risco de estragar, tá? Dele soltar. Então eu recomendo que você deixe aí pelo menos umas 2 horas secando, dependendo de onde você morar, né? Tem lugares que são mais úmidos, mais secos, né? Se você morar em um lugar mais úmido, deixa um pouquinho mais. Se você morar em um lugar mais seco, não precisa de tanto tempo, aí você ajusta de acordo, né, com o que você achar conveniente aí. Você vai realmente ter que pegar o caderno e ver se já secou ou não. Se não tiver secado, deixa secar. Não tira antes de secar não, porque senão as folhas vão soltar. Então assim, eu recomendo em torno de 1h30, 2 horas, na média aí, né? E aí você vê de acordo com onde você mora. Então eu vou deixar ele secar mais um pouquinho e aí daqui a pouco a gente volta e cola aqui na capa que já tá pronto. Prontinho, meu miolo já secou, tá? Já tirei da minha prensa de livro. E o de vocês deve estar bem parecido, né? Creio eu, se vocês tiverem feito aí da mesma forma. E aqui é só vocês darem uma amassadinha também, tá? Se ainda tiver ficado umas pontinhas, não tem muito problema também não, uma pontinha ou outra aqui desse papel que você passou por cima, né? O importante é que aqui esteja o mais reto possível, tá? E esse papel de fora aqui é muito importante para segurar mais as folhas, tá? Como é uma costura, como é um caderno que não tem costura, né? Ele depende puramente da cola para segurar. Então, quanto mais coisa estiver colando aqui, né, melhor para segurar mesmo, né? Menos chance das folhas soltarem. Então, vamos colar agora na capa. E aí, para colar na capa, antes de tudo, eu recomendo que vocês coloquem o miolo na capa de vocês e fechem, ajustem aqui mais ou menos do jeito que vai ficar, né? Centralizem e tudo mais, para ver se tá certinho ou se vocês precisam fazer algum tipo de ajuste, tá? Porque pode acontecer do caderno ficar um pouquinho, o miolo aqui ficar um pouquinho maior do que a capa, né? E aí pode ser bom vocês darem uma pequena refilada ainda, tá? Antes de colar, porque uma vez colado você não vai conseguir cortar mais. Então, se por um acaso você fizer isso aqui, colocar aqui dentro e achar que o seu caderno ainda ficou um pouquinho maior, aí você pode dar uma cortada aqui, tá? Mas se você tiver feito todos esses cálculos aí que a gente fez, né, com essas medidas aí, provavelmente ele não vai ficar não, tá? Só se assim, realmente tiver colado um pouquinho mais torto, né, chegar um pouquinho pra frente, né, uma parte ou outra e tudo mais. Mas no geral não, no geral ele deve estar mais ou menos isso aí e ele fica dessa forma como a gente fez aqui, né, esses cálculos assim. Deixa eu colocar aqui dentro pra mostrar pra vocês. Ele fica bem justinho aqui na beirada, tá? Ele fica bem próximo à beirada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais ou menos. Ele fica próximo à beirada, tá? Ele parece que ele sai, mas ele não sai. Depois que você cola, ele fica bem justinho. Se você quiser que ele saia, a sua capa saia um pouquinho mais em relação ao seu miolo, aí é só você ajustar as medidas da capa, né? Ou do miolo, né? Aqui, por exemplo, a gente fez com 13,9, né? Igual eu já expliquei pra vocês. Vocês podem aumentar um pouquinho. Se você achar que ficou muito justo, você pode manter a medida de 3 centímetros, 3 milímetros a mais, em vez de tirar os 3 milímetros que a gente tirou, né? Pra compensar e tudo mais, igual eu já falei lá pra trás. Então aí você faz o ajuste como você quiser. E o ideal é, se você for fazer esse tipo de caderno para vender, é que você faça teste, tá? Não saia vendendo desde o primeiro, não, porque você tem que fazer esses ajustes, né? Toda produção artesanal, ela passa por ajustes antes de chegar num ponto que seja aceitável. Então, faça esse ajuste aí. E aí tá, dito tudo isso, como é que a gente vai colar, né, o miolo aqui na capa?
o que você vai fazer é o seguinte, você vai colar cada metade separadamente, né, um lado, depois o outro lado, e aí para saber mais ou menos onde ele vai colar, você tem que alinhar ele na altura aqui, né, para ficar mais ou menos a mesma distância aqui em cima e aqui embaixo, certo? Então você alinha mais ou menos na altura aqui, e a distância do lado de cá costuma ser em torno de 3 milímetros, mas aí como é que você faz? Porque pode ser que dê uma pequena diferença realmente quando você fizer a montagem do miolo e tudo mais. E aí, para você não ficar dependendo puramente nisso, você vai ver a partir da sua lombada aqui de dentro. Você vai colar o miolo ele faltando mais ou menos uns 2 milímetros aqui para chegar na lombada. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Deixa eu só ajustar aqui que dessa posição eu não consigo enxergar direito. Ficaria mais ou menos assim, ó. Acho que dá para ver, né? Fica mais ou menos a uns 2 milímetros aqui do limite da lombada, que é o posicionamento mais ou menos correto para o seu miolo acabar, para o fechamento aqui dar certo, tá? Vou posicionar aqui e fechar para vocês terem uma ideia, porque aí vocês conseguem visualizar melhor, né, como é que funciona. Você posiciona, se você fizer esse fechamento aqui, ele dá certinho, tá? Então aí a dica que eu dou, que é uma dica que eu não tinha dado aqui ainda, eu fazia essa cola de outra forma, e aí eu fiz esse ajuste aqui, que eu acho que fica mais fácil, né, pra gente acertar melhor o posicionamento. Então, ao invés de simplesmente tentar pegar 3 milímetros aqui, porque pode ser que essa medida não seja certinha, então é mais fácil você vir mais ou menos por aqui. Você coloca mais ou menos aqui, faltando uns 2 milímetros para chegar na sua lombada aqui, tá? Mas essa medida aí é de acordo com esses tamanhos aqui que eu faço, né? A forma como eu faço aqui. Como eu disse, vocês podem fazer ajustes. Pode ser que no seu modelo, né? Dependendo da medida que você estiver fazendo, do gap que você estiver usando e tudo mais, pode ser que essa medida aí varie um pouquinho. Por isso que o ideal é fazer teste, tá? Isso aqui, mas se você estiver fazendo mais ou menos com as mesmas medidas que eu tô fazendo, vai ser mais ou menos isso aí provavelmente, tá? Que vai chegar o resultado. Então, a gente vai passar a cola aqui, certo? E vir com o miolo por cima para colar. Então, vamos fazer uma primeira metade e aí depois eu mostro para vocês como é que eu faço para colar a segunda parte, né? Que aí já é um pouquinho mais fácil. Passei a cola, eu posiciono aqui mais ou menos onde eu falei que seria, né? Para eu ter uma ideia. E venho com a guarda aqui. Lembrando de posicionar também em cima e embaixo, tá? Para ele também ficar alinhado na altura, correto? Então posiciona aqui. Vem com a sua dobradeira para terminar aqui, né, a cola, tirando as bolhas. E aí, para colar o outro lado, agora vai ser mais fácil. Agora que você já colou esse aqui, você vai passar a cola aqui e vai fechar esse outro lado aqui em cima, certo? E aí, como é que você vai fazer isso, né, para ter um resultado melhor? Você vai empurrar a lombada aqui primeiro, deixa eu virar aqui para vocês verem, dá uma empurrada aqui de forma que ela fique o mais justinha possível, e aí depois você joga a capa por cima, tá? Não é simplesmente fazer isso aqui, porque se você fizer isso aqui, ó, a sua lombada não vai encaixar, tá vendo? Então você tem que empurrar a lombada para ela ficar o mais certinho possível e daí vir com o outro dedo, enquanto você segura aqui embaixo a lombada, você vem com os outros dedos aqui em cima e empurra o resto, porque aí você garante que ela vai ficar mais justinha aqui, certo? Então vamos fazer isso aqui para vocês verem na prática. Vamos passar a cola aqui primeiro. Passou aqui e aí você vai fazer empurrar a lombada aqui e vir com o restante por cima para ficar o mais certinho possível, o mais justinho possível, né? Pressiona bastante. E aí você vai abrir só o lado que você acabou de colar para terminar de pressionar a guarda do lado de cá. E passa também a sua dobradeira para tirar as bolhas. E aí que vocês viram com essa medida, né, que o caderno ele fica justinho aqui na beirada, mas ele dá certinho, né, ele fica exatamente onde ele tem que ficar. Então, assim, pode ser que na hora que você faça aquele teste inicial, igual eu falei com vocês, de colocar o miolo dentro da capa, pareça que tá muito justo, mas nem sempre ele fica. Uma vez que você cola, né, ele fica mais certinho, tá? Aqui também vocês veem que a lombada ficou certinha, né, lá no fundo, porque a gente fez esse negócio de empurrar
antes de colar a outra parte, né? Que aí a gente faz com que fique bem certinho, bem rente aqui ao final da lombar, certo? E aí, você vai fazer o quê? Você vai botar de volta na sua prensa de livro para depois você poder abrir, né? Depois que já tiver terminado de secar e tudo mais, para você garantir que você não vai tirar nada do lugar. E aqui, o legal dessa costura que a gente fez, que não é uma costura, é um caderno sem costura, né? Ele fica mais retinho desse lado de cá, porque ele facilita esse processo quando a gente fez aquele negócio de bater a folha assim, né? Para ela ficar mais retinha na parte de baixo. Então ele facilita isso, né? Porque ele deixa mais retinho aqui. O que na costura é um pouco mais difícil, porque você acaba deslocando um pouquinho, né? É uma coisa mais natural da costura ser deslocada um pouquinho. Que isso aqui não acontece. Mas aqui na frente, de qualquer forma, ainda fica, não sei se aí vai dar pra ver direito, mas ele fica ainda as pontinhas saindo aqui, ele não fica tão reto, porque isso aqui não foi cortado de uma vez com uma guilhotina. Eu cortei cada parte, né, cada bloquinho de folhas aí com a guilhotina caseira. O ideal seria você, se você quiser 100% reta, você fazer o miolo todo, costurar ele inteiro e aí sim, depois que você costurou, você cortar tudo de uma vez com uma guilhotina. Só que aí tem que ser uma guilhotina industrial para dar conta de cortar essa quantidade de folhas ao mesmo tempo, tá? Se você estiver trabalhando com guilhotina caseira igual eu aqui, aí não vai dar certo, tá? Aí você vai ter que fazer assim em partes e aí vai ficar saindo um pouco aqui, que eu não acho que é um problema, porque é um caderno artesanal, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, que o caderno artesanal não fica 100% retinho, bonitinho em todos os aspectos, igual um caderno que você compra feito em indústria, né? Em maquinário e tudo mais. Então não precisa também ficar com essa neura de que tem que ficar super retinho aqui e tudo mais, tá? Então eu vou deixar o meu aqui embaixo na prensa de livro secando mais um pouquinho, e aí eu mostro pra vocês aqui o resultado final. Vocês viram aí então que o processo é bem simples, né? O processo de cola aí não dá nenhum trabalho, é super simples. Aí realmente só a questão de você prender o miolo, né? Se você não tiver a prensa, igual eu mostrei pra vocês, né? Pra segurar as folhas aí você realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque você vai ter que arrumar outra coisa pra segurar, que consiga segurar o suficiente pra você fazer essa cola aí igual eu mostrei, porque não é uma coisa tão simples de você dobrar as folhas assim, dessa forma que precisa fazer, porque você precisa botar uma certa força. Então você precisa de alguma coisa que segure bem, né, para as folhas não saírem do lugar. Então se você não tiver uma prensa, eu recomendo que você compre uma prensa ou faça. Essa que eu uso eu fiz, no caso meu pai fez, eu pedi ele fazer pra mim, eu expliquei o que eu precisava e ele fez pra mim. E é super simples, são 2 pedaços de MDF, 2 parafusos e 2 borboletinhas, é só isso que você precisa, não precisa de mais nada. Então assim, é muito simples, então eu recomendo que você compre uma se você pretende trabalhar com encadernação, porque faz muita falta ter uma prensa de livro, tá? Por mais que na maior parte dos processos você consiga colocar simplesmente embaixo de peso e coisas assim, faz diferença nesse tipo de processo, por exemplo, faz muita diferença. E algumas outras coisas também ajuda bastante você ter uma prensa. E o resultado no geral fica bem satisfatório, né? Eu gostei assim da forma como ficou. Não é um caderno que eu tenho costume de fazer. Eu sempre mexo mais com a costura, porque eu gosto da costura, e foi o que eu aprendi desde o princípio, mas assim, é sempre bom, né, ver técnicas novas para algum projeto específico que a gente precisa usar e tudo mais. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo também. E nem de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, clicando aqui embaixo, e também no sininho para ativar as notificações. Se você não me segue nas redes sociais também, eu vou deixar aqui embaixo o arroba e os links lá embaixo na descrição. E eu espero vocês no próximo vídeo.